E o Corinthians desistiu de Márcio Zanardi. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta quem pode ser um novo comandante alvinegro e fala também sobre reforços no Palmeiras. William José tem chance? William Carvalho pode ser contratado, o Palmeiras ainda busca mais um meia. Te atualizo para contar toda a verdade a respeito de Di Maria no São Paulo. Informação importante sobre quanto o Atlético Mineiro vai receber com a venda do Savinho para o Manchester City. Fala ainda sobre uma guerra declarada no Vasco, preocupante. Reviravolta em relação a Igor Coronado, péssimo negócio no Flamengo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações, também deixe seu like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, parceira do canal do Nicola, que dá um bônus de boas-vindas de até R$ 800. Tô colocando na tela jogos dessa terça e quarta-feira nos campeonatos estaduais com os meus palpites para te ajudar a se consagrar. Nessa terça, 9h30 da noite, tem Grêmio em Novo Hamburgo, vou de vitória do Grêmio. Já na quarta, clássicos em São Paulo e no Rio. Em São Paulo, Santos e Corinthians, na Vila Belmiro, vou de Peixe. Já no Rio de Janeiro, Flamengo e Botafogo, com a possível estreia de Luiz Henrique, tô indo na vitória do Flamengo. E você? Gosta de palpitar, manja de futebol, então vem se divertir comigo na Aposta Real. Para participar é simples, clica no link que está no comentário fixo, faz seu cadastro e utiliza o código CNICOLA, tudo maiúsculo como eu estou mostrando na tela, para ter direito a um bônus de boas-vindas que pode chegar até R$ 800. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o volante Alan, que pertence ao Al-Ahly. Ele assinou um pré-contrato com o Botafogo e, no pior dos cenários, será reforço botafoguense a partir de julho. Mas o John Textor ainda tenta convencer o Al-Ahly a liberar o atleta de 33 anos de idade já nessa janela de transferências, jogador formado pelo Vasco com passagens por Napoli, Everton, entre outros clubes. Já Lucas Vidalba, novo reforço do Cruzeiro, desembarcou na manhã dessa terça-feira lá em Belo Horizonte para assinar contrato com o Cruzeiro. Antes ele vai passar por exames médicos e vai assinar até o fim da temporada. O Cruzeiro já sabe quanto precisa para comprá-lo. 400 mil euros, 400 mil dólares pelo empréstimo, 800 mil dólares para ficar com o jogador em definitivo. Quero falar ainda sobre o Santos para explicar um pouquinho sobre a ótima campanha de 2024. São 12 pontos conquistados em apenas 15 disputados. A campanha já é próxima daquela que o Santos fez nos últimos 3 anos de Paulistão. Em 2021, o Santos fez apenas 13 pontos. Em 2022 e 2023, 14 pontos. Nos 3 anos, o Santos correu risco de rebaixamento. Bora fechar o giro de notícias para contar que o Grêmio quer Júnior Santos, atacante que pertence ao Botafogo, chegou a ser especulado no Palmeiras. O Palmeiras não confirma esse rumor. A ideia no Grêmio é de que o Júnior Santos pode chegar até para atuar como centroavante, mas também para dar velocidade pelo lado do campo. Quero falar agora sobre o Flamengo e um péssimo negócio feito pelo rubro-negro na temporada passada. É bem verdade que quando ele foi realizado, para todo mundo, incluindo eu, todo mundo achou que era um baita negócio. Eu me refiro ao volante Alan, comprado do Atlético Mineiro por 8 milhões e 200 mil euros, cifras que equivaliam na época a quase 43 milhões de reais. O Alan não consegue se firmar como titular em hipótese alguma. E olha que já houve mudança no comando técnico e ainda assim ele não dá boas respostas. Na atual temporada, 74 minutos nos jogos oficiais ele entrou em campo contra o Audax e contra o Sampaio Corrêa diante do Vasco no principal jogo da temporada. Nem sequer saiu do banco de reservas, ainda havia atuado 45 minutos no jogo contra o Philadelphia e outros 45 no jogo contra o Orlando City. Partidas amistosas em que o Tite colocou quase todo mundo para atuar. Importante lembrar que, por conta das cifras altas praticadas para comprá-lo, o Flamengo vai ter muita dificuldade em recolocar o Alan no mercado. Não se trata de uma operação simples e eu quero saber se você ainda acha que o Alan pode dar a volta por cima no rubro-negro. Use o espaço para comentários e avalie, beleza? Bora falar agora sobre uma reviravolta envolvendo Igor Coronado. Meio-campista de 31 anos de idade, que pertence ao Al-Ittihad, estava acertando a rescisão de contrato na Arábia Saudita para voltar ao futebol brasileiro. Ele tinha muita vontade de jogar por aqui. Botafogo e Corinthians aparecem como os principais candidatos. O Flamengo, embora tenha recusado, o empresário dele me assegurou que o Flamengo voltou atrás e estaria também na briga para contratá-lo. Mas a novidade importante me foi contada pelo Rafael Brandino, que é o representante do jogador. De acordo com ele, existe o risco de a rescisão do contrato do Coronado não acontecer.
Tudo por causa de uma divergência entre o Marcelo Gallardo, novo técnico do Al Ittihad, e os donos do clube. Os donos não querem que o Coronado e que o Benzema sejam negociados. Já o Marcelo Gallardo trabalha por uma limpeza, uma faxina. Ele quer mudanças no elenco e exige que esses dois jogadores saiam. A questão também envolve grana. No caso específico do Coronado, a gente está falando de mais ou menos 35 milhões de reais. É quanto custaria para rescindir o contrato do atleta agora. Ele tem vínculo até junho de 2025 e ganha 5 milhões de dólares. O Coronado falou, vocês querem me dispensar, não tem problema, é só vocês pagarem o que devem. Diante desse cenário, existe a real possibilidade de a rescisão ser revista. E isso pode sobrar até pro treinador argentino que fez muito sucesso no River Plate. Diante desse cenário, cabe a gente esperar. Se houver rescisão de contrato, aí sim o Coronado vem ao Brasil, vai escolher em qual clube vai jogar. Prometo deixar você de olho e a par sobre tudo que tá rolando, beleza? Bora te explicar agora sobre uma guerra que se tornou declarada no Vasco da Gama. De um lado o Pedrinho, do outro a 777. Nos últimos dias, o Pedrinho solicitou à diretoria da 777 que enviasse todos os negócios de compra e venda feitos desde o início da 777 no Vasco. A resposta foi não. A alegação é de que a 777 só pode apresentar os contratos fechados na gestão do Pedrinho. O que aconteceu antes dele não diz respeito ao Pedrinho. O Pedrinho ficou muito chateado com essa história e não aceitou o não. E vai trabalhar nos órgãos internos do clube para que ele tenha direito a essa documentação. Por trás disso, há uma série de outros envolvimentos. O Pedrinho está muito incomodado e chateado com o fato de a 777 excluir o presidente do clube de praticamente todas as grandes decisões. Em nada o Pedrinho é consultado em relação a reforços, em relação a decisões para a restante da temporada. A 777 fez do Pedrinho uma figura decorativa, algo que tem incomodado demais. Outro lance que também pegou, o Pedrinho não gostou de saber que bares, bilheteria e seguranças nos jogos ficam todos para 777. Ele entendia que isso deveria ficar com o Vasco da Gama. Diante desse cenário, por tudo que eu contei para vocês, o Pedrinho tem afirmado para pessoas próximas que se a 777 der qualquer mancada, vai correr esse risco de quebra do contrato. Nicola, que tipo de mancada? Vale a lembrança de que no ano passado, por exemplo, a 7777 atrasou nos aportes programados, aquela grana que precisa entrar no clube. Jorge Salgado, mais paciente do que o Pedrinho, acabou contemporizando e aceitando esse atraso. Se isso voltar a acontecer, a 777 vai correr o risco de ter a quebra do contrato. Só para fechar sobre o Cruz Maltino, Pedro Henrique já aceitou a proposta do Vasco, agora falta que a 777 aprove a compra do jogador junto ao Internacional, não será empréstimo e sim compra. Outro jogador que surgiu especulado no Vasco, Checa, volante português, que pertence ao Rennes da França, ele já atuou com o Léo Jardim, inclusive foram campeões por lá. Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro, quanto o Galo vai receber pela venda do Savinho. Você deve ter lido nessa segunda-feira que o Savinho vai trocar o Girona, na Espanha, pelo Manchester City. Ele vai ser comprado pelo Manchester City. E aí a informação importante que eu quero trazer com exclusividade é o valor do negócio, 30 milhões de euros, que equivale a mais ou menos 160 milhões de reais. O Atlético tem direito a 12,5% do valor de uma venda futura, trazendo para a nossa moeda. O Galo vai ficar com aproximadamente 20 milhões de reais. Só para lembrar, o Atlético havia vendido o Savinho para o Grupo City em junho de 2022 por 33 milhões e meio de reais, venda ruim na oportunidade. Na época, inclusive, havia a possibilidade de bônus que garantiriam outros 32 milhões de reais ao Atlético. Nenhum desses bônus foram alcançados pelo atleta. O Savinho precisaria ser bola de ouro, ou ter atuado em 3 partidas como titular da seleção, ou ter disputado Champions, enfim, nenhuma dessas possibilidades aconteceu. Para fechar sobre Galo, Paulo Brax e Felipe Ximenes estão praticamente descartados na busca do Galo por um executivo de futebol, a menos que não existam outras alternativas, esses nomes não fazem parte dos planos. Bora te atualizar agora sobre as últimas no mercado envolvendo o Palmeiras, tem muita informação importante. A primeira delas, William José. Tem muita gente afirmando que o Palmeiras está perto de contratar o William José. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte no Palmeiras e consultei também o Nick Arcuri, empresário do atleta. E os dois lados asseguram que não existe nada. A informação que vem do Palmeiras é que o Verdão apenas consultou o staff do jogador para entender as condições do negócio e acabou por aí. Já o Nick Arcuri afirma que existiram propostas da Espanha, entre elas do Las Palmas, e que o William José preferiu continuar no Betis e vai ser assim. Não existem tratativas no momento. Essa é a informação que eu tenho respeitando a apuração dos colegas.
sobre reforços. Depois do Lázaro, que já desembarcou em São Paulo, e do Rômulo, que está contratado ao negócio de 6 milhões de reais junto ao Novo Horizontino por 70% dos direitos. Rômulo chega depois do Campeonato Paulista. Palmeiras ainda busca mais um meia, tá? Informação que me foi confidenciada por um dirigente alviverde. Esse meia já está em negociações, eu não tenho a mínima ideia de quem seja. Se rolar, o Palmeiras pretende anunciar o mais breve possível. E para a saideira, William Carvalho, volante português da seleção nacional, que pertence ao Betis, também foi especulado nesta segunda-feira. Um jornalista lá da Europa cravou que ele tem negociações com o Palmeiras. Palmeiras afirma que não tem a intenção de contratar volantes e descarta essa possibilidade. William Carvalho, que será ouvido pela Justiça de Sevilha, está sendo acusado de assédio sexual. Bora fechar o vídeo para falar sobre quem vai treinar o Corinthians. Primeiro, uma informação importante. O Corinthians vai anunciar que não tinha interesse em contratar Márcio Zanardi. Eu asseguro para vocês que o Zanardi, do São Bernardo, era o técnico dos sonhos de Augusto Melo. Quando o Augusto demite o Mano Menezes, ele já havia contratado o Zanardi, mas o Corinthians não contava com o regulamento do Paulistão, que impede que um técnico treine dois times na mesma competição. Você sabe que o Zanardi comanda o São Bernardo, ou seja, há um veto em relação à participação dele no Corinthians. O Timão foi pego de surpresa com esse regulamento, que é uma beira o amadorismo. E diante desse cenário, o Corinthians precisou recuar e desistiu da contratação do Zanardi, embora vá dizer publicamente que nunca pensamos no Zanardi, isso foi coisa da imprensa. Quem que pode ser agora o novo técnico do Corinthians? O que eu consegui apurar junto a uma fonte próxima ao Augusto é que o Cuca está descartado, tá? Eu até, se eu fosse dirigente do Corinthians, eu compraria a briga e traria o Cuca. Não é o que o Corinthians está pensando por agora. Em relação a técnicos que atuam fora do país, não é a prioridade, isso é tratado como difícil pelo tempo de adaptação. E o Corinthians gostaria de ter alguém que pudesse resolver os problemas para já. Então, a tendência é que apareça um técnico que já atua no futebol brasileiro. Uma das possibilidades, Antônio Oliveira, que é português, mas já está aqui há bastante tempo. Atualmente comanda o Cuiabá. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Cristiano Dresch, que é um homem forte do futebol do Cuiabá. Ele falou que sabe do zum, zum, zum e contou que a multa rescisória para tirá-lo do Cuiabá é de 5 milhões de reais. Então, se o Corinthians fechar com o Antônio Oliveira, vai pagar 20 milhões ao ano de multa e mais 5 ao Antônio Oliveira, a operação das mais caras. Outro nome que surgiu, de Léo Condé, que subiu Vitória da Série B para a Série A. Tem feito bons trabalhos há algum tempo, também a multa rescisória. Conversei com o Fábio Mota, presidente do Vitória, antes de gravar esse vídeo. Ele não quis falar sobre cifras, mas admitiu que existe uma multa rescisória. A saideira sobre o Corinthians, Hernani, que pertence ao Parma, é alvo do Corinthians, não será contratado. Ouvi de uma pessoa muito próxima ao Hernani que o Parma não aceita negociar em hipótese alguma enquanto a segunda divisão do campeonato italiano não terminar. O Parma é líder. Sobre Mateuzinho, está sendo de fato contratado junto ao Flamengo, 4 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus, mas o Flamengo criou uma cláusula com multa pesada em caso de atraso nas parcelas que o Corinthians terá de fazer. É aquela coisa da falta de confiança que o mercado tem em relação ao time. E você, o que pensa de tudo que eu contei? Usa o espaço para comentário, deixa like, se inscreve no canal. Nos encontramos à tarde. Abraço, tchau!